gente vai falar agora de alterações na distribuição de oxigênio para os músculos durante o exercício. Então, agora a gente vai entrar numa parte que fala bastante da fisiologia do exercício propriamente dita, tá? Então, assim, a gente viu bastante questões relacionadas a toda a questão fisiológica do músculo, do sistema cardiovascular. Dei destaque para esses sistemas nesse momento porque são sistemas que caem muito nas provas, tá, pessoal? E aí, então, para a gente chamar a atenção. Então, olha só. Durante o exercício intenso, a necessidade metabólica de oxigênio na musculatura esquelética aumenta muitas vezes, certo? Certo, todo mundo aqui concorda com isso, né? Quando eu vou me exercitando, eu preciso de mais oxigênio para a gente poder alimentar todas as questões metabólicas ligadas ao consumo de energia para a contração muscular, né? Lá que a gente estuda na parte de vias aeróbias e anaeróbias. No caso aqui, as vias aeróbias de formação de energia, tá? Então, o que que acontece, gente? Olha só, para atender essa demanda elevada por oxigênio, o fluxo sanguíneo para os músculos, ocorre aumento do fluxo sanguíneo para os músculos em contração. Então, uma outra coisa importante, né? A gente tem um mecanismo interno que vai fazer o quê? Vasodilatação das arteríolas para chegar mais oxigênio, mais sangue, mais oxigênio nos músculos. A distribuição do oxigênio é realizada por meio de dois mecanismos. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, o aumento do débito cardíaco, ou seja, eu aumento o volume de sangue que está saindo do meu coração, tá? Então, ó, aumento do débito cardíaco, tá joia? Lembrando que débito cardíaco é influenciado pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico. Então, aumento a quantidade de volume, né, o volume circulante de líquido pelo meu corpo, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, tá? E também, pessoal, o outro mecanismo é a redistribuição do fluxo sanguíneo de órgãos inativos para a musculatura esquelética em trabalho. Então, quando eu estou fazendo atividade física, tanto tem essa questão do aumento do débito cardíaco, como também, pessoal, o fluxo sanguíneo, ele é mais direcionado para aquele músculo. Ao invés, por exemplo, de eu ter um fluxo sanguíneo grande no sistema digestivo, né? A gente vai ter um fluxo sanguíneo mais direcionado para os músculos. Ai, professora, como é que faz isso? É o nosso corpo, gente, a fisiologia do nosso corpo que entende, né? Que lá nos vasos, por exemplo, sanguíneos que chegam para o estômago, para o intestino, vai contrair e lá para os vasos que chegam para o músculo vai dilatar. E a gente já estudou, né, que onde a gente tem maior vasodilatação, a gente tem maior distribuição, né, chegada, aporte sanguíneo, tá bom? Então, olha só, como é que acontece todos esses mecanismos? Então, aqui a gente vai ver, ó, alteração no débito cardíaco durante o exercício. Então, o aumento é diretamente proporcional ao consumo máximo de oxigênio, conhecido como VO2 máximo, tá? Necessária a realização do exercício. Gente, então vamos parar de sofrer também com essa história do VO2, tá? O que é o VO2, gente? O VO2 é o consumo de oxigênio pelo músculo, tá bom? É claro que se eu tenho um exercício mais intenso, eu vou precisar consumir mais oxigênio. Se eu tenho um exercício menos intenso, eu consumo menos. Mas também não depende só do exercício, depende da minha preparação. Se eu tenho um músculo mais preparado, então à medida que, por exemplo, eu vou treinando, eu vou fazendo exercício físico progressivamente ao longo de um tempo, eu vou aprimorando essa capacidade do meu músculo usar esse oxigênio, tá? Como eu disse para vocês, né? Não depende só de eu querer usar, eu tenho que ter capacidade de usar esse oxigênio também, tá? Então, o que que vai acontecer aqui? A gente vai ter aumento do débito cardíaco à medida que a gente precisar de mais oxigênio para aquele músculo, tá? Basicamente é isso. Bem, o VO2 máximo acaba representando a capacidade aeróbica máxima, ou seja, a capacidade máxima que eu tenho
de distribuir o oxigênio pelo sangue, retirar esse oxigênio do sangue, passar para a célula muscular e utilizar esse oxigênio na célula muscular, tá? Então, esse aí vai ser essa minha capacidade aeróbica, a minha capacidade de utilizar aquele metabolismo aeróbico e não o metabolismo anaeróbico, tá? Por isso que eu disse para vocês, à medida que eu treino, à medida que eu me exercito, eu melhoro a minha capacidade aeróbica máxima. Por quê? Porque eu vou trabalhando para que o meu sistema use mais o oxigênio, que é mais eficiente, do que a via glicolítica, que é menos eficiente. Então, tudo que a gente vai falando, né, a gente vai construindo esse conhecimento para chegar até aqui, tá bom? Bem, então, ainda falando, né, do VO2, é a maior capacidade de oxigênio que uma pessoa consegue utilizar do ar inspirado enquanto faz o exercício, tá bom? Então, gente, não vamos sofrer mais, tá? Não vamos sofrer mais. VO2 está ligado ao meu metabolismo aeróbio, essa minha capacidade de usar esse oxigênio. Lógico, gente, depende do ar que eu respiro, depende do meu coração batendo, e depende do meu músculo estar preparado, né, estar mais alinhado com esse consumo, tá? Mas o débito cardíaco, gente, então obedece isso. Então, à medida que eu vou aumentando o meu consumo, o meu débito cardíaco ele vai também aumentando, né? Aquela quantidade de sangue que está sendo ejetada. Vamos só entender aqui, né? Continuar, ó. O aumento do débito cardíaco é medido por um aumento do volume sistólico e da frequência cardíaca. Foi o que eu disse ali atrás para vocês, né? São os fatores que influenciam. Em indivíduos sem treinamento ou moderadamente treinados, o volume sistólico não aumenta além de uma carga de trabalho de 40% a 60% do VO2 máximo. Tempo de enchimento ventricular é menor. Então, no indivíduo que é sedentário, tá? A gente vai ter, né, esse volume sistólico aumentando até 40% a 60% da capacidade do coração. A joia que está indicando aqui. E daí isso mantém. Por quê, gente? Porque se essa pessoa não preparada continuar forçando o coração para uma capacidade maior, esse coração pode pifar, esse coração pode falhar, pode dar um problema cardíaco, né? Pode dar uma lesão, tá? Então, o nosso corpo se adapta assim. Agora sim, em intensidades superiores, a elevação do débito cardíaco se dá por meio da elevação apenas da frequência cardíaca. Então, gente, eu sou sedentária. Eu comecei a fazer exercício, eu vou chegar a um limite que o meu volume sistólico aumenta, tá? Porque senão meu coração não vai dar conta porque eu sou sedentária. E aí, se eu continuar fazendo o exercício ou aumentar a intensidade, eu vou ter que dar conta desse débito cardíaco apenas ligado a quê? A frequência cardíaca. Então, por isso que a frequência cardíaca sobe, e aí, gente, ela vai subir muito nas pessoas que têm menos preparo físico. Nas pessoas que têm mais preparo físico, o volume sistólico é melhor e a frequência cardíaca, então, vai precisar variar menos, tá? Então, não vai precisar variar tanto. Vamos lá. O débito cardíaco máximo tende a diminuir de modo linear, tanto em homens quanto em mulheres, após os 30 anos de, 30 anos de idade, devido à baixa, né, diminuição da frequência cardíaca máxima com a idade. Isso aqui, gente, é aquele cálculo de frequência cardíaca, que a gente até vai falar mais para frente, mas eu vou colocar aqui, que a frequência cardíaca máxima é 220 menos a idade. Vocês lembram disso? Então, quando a gente passa dos 30 anos, e daí progressivamente, à medida que a gente envelhece, esse impacto vai se tornando maior. Eu, por exemplo, hoje eu estou com 40 anos. A minha frequência cardíaca máxima é de 180 batimentos por minuto. Quando eu tinha 20 anos, a minha frequência cardíaca máxima era de quanto? De 200, tá? Então, a minha capacidade de chegar a uma frequência cardíaca e que não vai me causar um problema cardíaco, que não vai me causar uma lesão, tá? Então, assim que a gente pensa.
Entenderam, pessoal? Então, à medida que eu faço exercício, para o meu músculo ser abastecido, eu aumento o débito cardíaco. Como é que eu aumento? Eu aumento um tanto de volume sistólico, mas eu tenho um limite para isso. E eu aumento outro tanto de frequência cardíaca, mas eu também tenho um limite para isso. Tá? Então, à medida que a gente envelhece, essa nossa capacidade fisiológica de gerar esse débito diminui, tá? Por isso que o ideal é que a gente faça atividade física regularmente, desde mais cedo que você vai preparando seu corpo para o futuro, tá bom? Bem, aqui, ó, já está mostrando aqui o cálculo da estimativa da idade máxima, né, de acordo da frequência cardíaca máxima de acordo com a idade. Então, em adultos, pessoal, é 220 menos a idade. Trata-se de uma estimativa, tá? Os valores podem ser 20 batimentos vezes minuto, mais altos ou mais baixos. Aqui, gente, não precisa se preocupar com essa segunda parte, nunca caiu em provas de concurso. É uma variação, um cálculo matemático que pode variar. O que a gente tem que guardar é frequência cardíaca máxima no adulto, 220 menos a idade. Na criança funciona diferente, então presta atenção aqui, porque isso aqui é uma tendência de aparecer nas provas. Na criança vai ser 208 menos 0,7 vezes a idade. Então, você multiplica a idade da criança por 0,7, depois tira de 208 e a gente chega, né, nessa frequência cardíaca máxima da criança, tá? Mas o que realmente, assim, né, eu não posso esquecer nunca é essa aqui de cima, tá bom? Então, só para fechar aquele assunto que a gente vinha falando, né? E aí, então, gente, vocês pensam o seguinte, né? Que o débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, meu volume sistólico, que se eu sou sedentário, ele tem um limite ali básico, né? Entre 40% a 60%. E a minha frequência cardíaca, a depender da minha idade, também vai ter um limite que a gente tem que prestar atenção, que é o limite da minha capacidade fisiológica, tá bom? Certo? E aí, então, só para a gente entender como é que se dá essas alterações durante o exercício, tá? Bem, então vamos continuar aqui, ó. Alterações do conteúdo artério-venoso de oxigênio. A diferença artério-venosa de O2 representa a quantidade de oxigênio captada em 100 ml de sangue pelo tecido durante a viagem no circuito sistêmico. Durante o exercício, ocorre um aumento da diferença, então, desse oxigênio que tem na artéria e que tem na veia, tá? Devido ao aumento na quantidade de oxigênio captada e usada para a produção do ATP pelos músculos. Resumindo aqui, gente, a gente tem uma certa quantidade de oxigênio que circula na nossa artéria, certo? E nas nossas veias. Agora sim, essa capacidade, essa diferença existe normalmente. O sangue arterial tem mais oxigênio, o sangue venoso tem menos. Certo, tranquilo. Quando a gente faz exercício, gente, a tendência que a gente tem é que essa diferença aumente mais. Por quê? Vamos supor assim, ó, vamos chutar, tá? Vamos fazer de conta que eu tenho 10 oxigênios no meu sistema arterial em repouso, e aí eu tenho 6 no meu sistema venoso em repouso. Quando eu estou durante o exercício, o que que acontece? Por exemplo, eu tenho 10 aqui no arterial, mas eu tenho 4, né, ou menos aqui no venoso. Por que essa diferença aumenta? Porque esse oxigênio, ele está sendo mais utilizado, ele está sendo mais levado para o músculo, né? Que a gente precisa do oxigênio no músculo, tá? Bem, então a gente pode calcular, né, uma estimativa do VO2 pelo débito cardíaco por essa diferença aqui. Isso significa que um aumento do débito cardíaco ou da diferença entre essa quantidade de O2 na artéria e no sangue eleva o VO2, tá? Então, essas são as formas que vão sendo calculado esse VO2. Esses cálculos geralmente são feitos por testes, por computadores, quando a gente faz teste ergométrico, tá bom? Mas aqui a gente vendo, então, né, que essa diferença, ela aumenta durante o exercício, tá? Essa quantidade de O2.
Então, aqui só para a gente ilustrar também, né? E isso indica, gente, o aumento dessa diferença indica que o O2 está sendo usado pelo músculo. Agora, nessa parte aqui, fala de uma questão que eu comentei, mas aqui explica melhor, que é a redistribuição do débito cardíaco durante o exercício. Então, comentei ali no começo da aula para vocês, né, desse bloco, que quando eu faço exercício, o sangue ele vai ser mais direcionado para o meu músculo em contração do que para os órgãos que estão sendo pouco utilizados, certo? Então, ó, presta atenção aqui nessa imagem, ela é muito interessante. Em repouso, eu vou ter 20 a 25% do sangue no intestino, 4 a 5% no coração, 20% nos rins, 3 a 5% nos ossos, 15% no cérebro, 4 a 5% na pele e 15 a 20% nos músculos. Isso aqui em repouso. Olha o que acontece no exercício intenso, pessoal. Então, eu pego, ó, eu baixo para 3 a 5% no sistema digestivo, mantém 4 a 5 no coração, no rim 2 a 4. Então, durante a atividade, gente, o fluxo sanguíneo para o rim diminui. Depois da atividade, ele costuma aumentar, tanto que a gente faz mais xixi, né? Nos ossos diminui, para o cérebro diminui e para o músculo aumenta muito. Agora, essa diminuição não é patológica, é uma redistribuição do fluxo, tá bom? Tá? Então, uma redistribuição do fluxo para os músculos. Então, vamos ler aqui, ó. Ocorre aumento do fluxo sanguíneo para os músculos e diminuição para os órgãos menos ativos, como fígados, rins e trato gastrointestinal. A mudança do fluxo sanguíneo é determinada pela intensidade do exercício. Então, quanto mais intenso tiver aquele exercício, mais vai ser redirecionado. Isso significa que o aumento é linear em função do VO2 máximo. Gente, aumentei a intensidade do exercício, aumento a minha necessidade de O2 no músculo, que é o VO2, aumento o fluxo para lá. Simples assim, tá? O fluxo sanguíneo absoluto que chega ao encéfalo é levemente maior do que os valores observados em repouso. Isso é uma consequência do débito cardíaco elevado durante o exercício. Aqui, pessoal, embora a gente tenha uma diferença, né? Esse fluxo sanguíneo, na verdade, absoluto, vai ser maior. Por quê? Porque aqui esqueci de mostrar isso. Ó. Durante o repouso, eu estou com débito cardíaco de 5 litros. Durante o exercício, eu estou com débito cardíaco de 25 litros. Então, estou com muito mais sangue circulando, tá? Então, embora haja essa diferença proporcionalmente, não significa que eu vou ter uma hipóxia cerebral, tá bom? Vamos lá. Como que é feita essa regulação? Então, é regulado primeiro arteríolas, tá? Já falamos disso, olha que legal. Arteríolas, alta resistência vascular em repouso devido à estimulação simpática adrenérgica, vasoconstrição da musculatura lisa. O fluxo sanguíneo diminui para os músculos durante o repouso, tá? Então, gente, quando eu tô no repouso, as minhas arteríolas dos músculos estão fechadinhas. Vai pouco sangue para lá. Aí, quando eu tô no exercício, ocorre vasodilatação muscular devido a essa autorregulação. Então, no exercício promove alterações locais, né? Diminuição da concentração do oxigênio, aumento do CO2 e da concentração de óxido nítrico, potássio, adenosina e diminuição do pH. Então, essas alterações que o exercício me provoca, inicialmente ali na característica bioquímica mesmo do músculo, causa vasodilatação nas arteríolas que nutrem a musculatura. Então, como é que acontece essa regulação, pessoal? Eu começo o exercício, aí eu vou alterando aqui, ó, contração de O2, CO2, óxido nítrico e pH ali daquela região. E isso tudo faz o quê? Faz essa arteríola vasodilatar. A vasodilatação diminui a resistência vascular periférica e aumenta o fluxo. E há um recrutamento dos capilares na musculatura esquelética. Vocês já fizeram exercício que às vezes você começa o exercício e dá uma coceira? Já tiveram isso? Às vezes a gente começa a caminhar, a correr, aí dá uma coceira assim na pele, na musculatura, principalmente quadríceps, né? O que é isso, gente? É justamente esse processo que está acontecendo
onde essas substâncias estão sendo liberadas e está acontecendo a vasodilatação dessas arteríolas, tá? E aí, lógico, chega um momento que entra em equilíbrio essa distribuição do fluxo, mas só para a gente entender direitinho como é que acontece esse processo, tá? Então, ó, regulação do fluxo sanguíneo local durante o exercício. Primeiro ponto, ó, a intensidade do exercício, o número da unidade motoras recrutado, determina a necessidade geral do fluxo sanguíneo para o músculo, certo? Certo. Exercício de baixa intensidade, demanda relativamente pequena, ao pequeno aumento, pequeno direcionamento de fluxo. Exercícios de alta intensidade, vai fazer um recrutamento amplo de unidades motoras e produção aumentado dos fatores vasodilatadores, que são essa liberação que eu mostrei aqui, ó. Esse aqui são os fatores vasodilatadores, tá? Exemplo, o óxido nítrico pelas células endoteliais dos vasos sanguíneos promove relaxamento da musculatura lisa das artérias. Então, pessoal, para a gente entender o que aconteceu, para distribuir esse fluxo, dilatou as arteríolas e esse fluxo foi direcionado, tá? Isso vai ter, gente, um efeito posterior ao exercício. Então, quando a gente termina de fazer o exercício, o que que acontece com a nossa pressão arterial? A gente tem um reflexo do exercício na pressão arterial, no pós-exercício. Olha só, a gente vai ter queda a valores abaixo do nível pré-exercício, o nível de repouso, hipotensão pós-exercício. Por quê? Por conta da vasodilatação periférica e a estagnação nos leitos vasculares. E essa diminuição perdura por 24 horas. Então, quanto mais intenso for o exercício, presta atenção nisso, mais vai vasodilatar, certo? Certo. Quanto mais vasodilatar, maiores vão ser os efeitos da redução da pressão arterial no pós-exercício, tá joia? Sendo que tudo isso pode durar 24 horas. Então, para as pessoas hipertensas, né, pessoal, o ideal é ter uma regularidade de atividade física e atividade física intensa. Claro, gente, que uma série de cuidados tem que ser tomado, porque durante a atividade a nossa pressão ela tende a aumentar, né? Ela tende a aumentar por todos os mecanismos ligados ao débito cardíaco. Mas aí a gente vê, então, realmente essa questão dessa distribuição, dessa alteração, tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, tá bom, pessoal. Vou continuar aqui. Posso continuar só mais um tema? Respostas circulatórias ao exercício. Está muito ligado ao que a gente estava falando, tá? Então, vamos lá. Respostas circulatórias ao exercício. Como é que vai funcionar? Olha só. A gente vai ter alguns parâmetros cardiovasculares que são influenciados pelo exercício. Esses parâmetros são frequência cardíaca, contratilidade cardíaca, volume sistólico, que é o volume de ejeção ventricular, e pressão arterial, certo? Certo, tá? Então, quando a gente faz atividade física, gente, para a gente poder fazer essa atividade, para que o sangue oxigenado chegue no músculo, a gente modifica uma série de funções do nosso sistema cardiovascular. As principais estão listadas aqui, tá? Então, olha só, a frequência cardíaca aumenta, a contratilidade do coração aumenta, e isso vai aumentar o volume sistólico, que no final das contas aumenta também o débito cardíaco. E a pressão arterial também vai sofrer influência, pode ter um aumento inicial, tá? Então, vamos ver como é que se dá, né, essa alteração. Ah, tá, aqui embaixo. As alterações nesses parâmetros refletem o tipo e a intensidade do exercício, a duração e as condições ambientais sob qual o trabalho foi realizado. Sim, gente, sempre vai ter influência do tipo e vai ter influência da intensidade e da duração do exercício, né? Então, isso pensando, né, nos exercícios mais leves, moderados, intensos e as formas de fazer esse exercício em geral, tá bom? Então, vamos só entender como é que se dá a transição do repouso para o exercício. Então, no início, pessoal, a gente vai ter um rápido aumento da frequência cardíaca
do volume sistólico e do débito cardíaco, tá? Então, ó, a gente está no repouso, olha aqui no gráfico, tá bom? Tá no repouso, tá aqui. Aí, quando a gente começa, ó, a frequência cardíaca aumenta rapidamente, né? A frequência, o volume sistólico e o débito cardíaco. E aí, gente, na sequência, vamos acompanhar aqui, ó. Se a taxa de trabalho for constante, estiver abaixo do limiar do lactato, um platô de estado estável em termos de frequência, volume sistólico e débito cardíaco é alcançado dentro de 2 a 3 minutos. Então, aumenta rápido e aí você mantendo, né, gente, o ritmo do exercício que você está fazendo, aí você tem essa estabilidade. Vamos supor assim, comecei a correr terreno plano. Continuei correndo no terreno plano, beleza, mantenho essa estabilidade. Se eu comecei a correr terreno plano, pessoal, e aí de repente tem uma subida, aí eu já mudei, né? Aí eu já vou precisar de ter uma resposta diferente um pouquinho. Por quê? Porque eu estou incrementando esse exercício. Eu estou sobrecarregando, né, o meu sistema, tá? Aí depois disso, pessoal, vem as questões ligadas à recuperação do exercício. Essa recuperação do exercício acontece como? Então, ó, tipo de exercício, de baixa densidade e de curta duração. A gente tem uma recuperação rápida. Então, o que é uma recuperação, gente? É esse retorno desses valores de frequência cardíaca, volume sistólico e débito cardíaco, tá? A velocidade de recuperação varia de indivíduo para outro. Indivíduos treinados, potência de recuperação melhor do que de pessoas destreinadas. Isso a gente pensando nos exercícios mais intensos. Frequência cardíaca. Indivíduos treinados recuperam-se mais rápido porque não atingem frequência cardíaca tão alta quanto aqueles que alcançados pelos indivíduos sem treinamento. Então, assim, gente, o indivíduo treinado, a pessoa que faz atividade física regularmente, ela tem um coração mais eficiente. O que é um coração mais eficiente nesse contexto? É um coração que ejeta uma quantidade de sangue adequada numa frequência cardíaca menor. Então, por isso que a gente fala que as pessoas que são treinadas, né, que fazem atividade física, elas têm uma frequência cardíaca de repouso menor do que as pessoas sedentárias. Aí, a pessoa sedentária, gente, quando vai fazer o exercício, o que que acontece? Elas têm que aumentar muito essa frequência para dar conta da circulação do sangue, do débito cardíaco. As pessoas treinadas já partem do nível mais baixo e, como eu disse, também já tem um coração mais eficiente. O coração da pessoa treinada é mais eficiente no repouso e no exercício, tá? Então, vamos lá. Dessa forma, a recuperação do exercício prolongado é mais lenta, de maneira geral, e vai ser muito mais lenta no sedentário, tá? Bem, se você está sedentário, comece hoje, tá joia? Vamos começar hoje a pensar nisso. Vamos lá. Aí tem as formas de exercício que são interessantes, isso cai em prova de concurso, gente. Então, falando do exercício incremental, tá? O exercício incremental, falando de maneira bem simplificada, é o exercício onde a gente vai aumentando a intensidade. Lembra que eu falei assim, né? Que eu tô correndo no terreno plano, aí vou correr uma ladeira, uma subida, você aumentou, tá? Mas só para esse exemplo, tá, gente? O exercício incremental, ele pode ser bem direcionadinho, fracionado, né? Incrementando, por exemplo, o peso progressivamente, tá joia? Mas só, por exemplo, para a gente entender. Então, olha só. A frequência cardíaca e o débito cardíaco aumenta em proporção direta com o consumo de oxigênio. Isso aqui, ó, a gente já tá craque, né? A gente já sabe isso aqui. O fluxo sanguíneo para o músculo aumenta em função do consumo de oxigênio. Sim, quanto mais oxigênio precisar no músculo, mais fluxo terá. O débito cardíaco e a frequência cardíaca atingem um platô a cerca de 100% do VO2 máximo, tá? Então, o débito cardíaco e a frequência cardíaca, eles vão atingir um platô se chegar aqui no 100%. Esse ponto representa um teto máximo para o transporte de oxigênio à musculatura esquelética que está sendo exercitada.
acredita-se que isso ocorra ao mesmo tempo em que o consumo máximo de oxigênio é alcançado. Então, pessoal, se você chegou no seu máximo de capacidade de consumo de oxigênio, você também vai chegar ao seu máximo da frequência cardíaca e do débito cardíaco, e a partir dali você não consegue aumentar mais, né? Vamos supor que você continue a atividade, vai dar ruim, vai acontecer algum problema ali com você e que vai te fazer interromper essa atividade, tá? Então vamos lembrar sempre, né? À medida que a gente vai sendo mais treinado, deixa de ser sedentário e passa a ser mais treinado, todas essas questões vão melhorando. O débito cardíaco, a frequência cardíaca e o consumo de VO2, tá? Então isso vai te deixar menos suscetível a ter um problema, a ter uma doença, uma lesão, tá? Bem, aqui falando um pouquinho de exercício de braço versus exercícios de perna, tá? Então, o que acontece? A qualquer nível de consumo de oxigênio, a frequência cardíaca PA são maiores durante os exercícios para braço do que para os exercícios para perna. Gente, anotem, por favor, tá? Frequência cardíaca e pressão arterial são maiores nos exercícios para o braço do que nos exercícios para a perna, tá? Por quê? Porque tem uma maior descarga simpática e aumento da pressão arterial gera vasoconstrição da musculatura inativa, nesse caso, o grupo muscular de membro inferior que é maior. Então, se eu estou trabalhando só braço, pessoal, o que eu estou fazendo? A minha musculatura de membro inferior vai estar inativa, essa musculatura é maior, então a gente vai acabar tendo, né, maior distribuição aqui em cima, que são músculos menores, e gerando, então, esse aumento da frequência e o aumento da pressão. Então, aqui a frequência, tá vendo aqui o nível, ó, no exercício de braço mais alto que no de perna? E a pressão também, maior no exercício de braço. No exercício de perna, gente, a pressão quase não modifica, tá? Distribui melhor o fluxo sanguíneo na musculatura maior. Bem, agora falando da recuperação. Então, a extensão da recuperação da frequência cardíaca e da pressão arterial entre cada série de exercícios depende do nível de condicionamento, das condições ambientais, como temperatura e umidade, e da duração e intensidade do exercício. Então, isso tudo influencia a gente na nossa recuperação, né? E a nossa recuperação de uma série para outra é importante para eu conseguir fazer mais séries, certo? Então, claro, o meu nível de condicionamento influencia, mas também o ambiente em volta. Só para a gente ter um exemplo, olha só. Exercício em intensidade leve e ambiente frio. A gente costuma ter uma recuperação completa entre as séries, em poucos minutos. E aí a gente tolera mais repetições, tá? Agora, se a gente faz intensidade alta em ambiente quente, aumento acumulativo da frequência cardíaca entre as séries, recuperação não completa e um número limitado de repetições. Talvez vocês já tenham vivido essa experiência ao longo da vida de vocês, né? Em alguma modalidade que vocês estavam fazendo, algum lugar que vocês estivessem fazendo caminhada, corrida, ou até uma academia diferente da outra, tá? Bem, aqui a gente tem, então, um resumo das respostas cardiovasculares ao exercício. Atenção, gente, ó. 1 segundo após o começo da contração muscular, a descarga vagal para o coração desaparece. Vocês lembram que a descarga vagal deixava a frequência cardíaca mais baixa? E a isso se segue um aumento da estimulação simpática ao coração. Estimulação simpática ao coração aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Ó, aumento do débito cardíaco, aumento de fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos. A gente tem, então, aumento da frequência cardíaca, do volume sistólico, tá? Então, esses dois aqui aumentando a frequência, o débito cardíaco. A gente também tem vasodilatação metabólica dos músculos e vasoconstrição simpática das vísceras. Isso aqui aumenta, então, a questão, né, do fluxo sanguíneo mais direcionado para os músculos. A gente ainda tem, gente, o sistema simpato-adrenal da adrenalina, tá? E o retorno venoso influenciando na frequência cardíaca, no volume sistólico, que por sua vez influencia no débito.
E a gente tem a atividade dos músculos esqueléticos agindo também aqui na vasodilatação e no retorno venoso. Associado a tudo isso, a gente ainda tem a influência da respiração profunda, que aumenta o retorno venoso. Então, aqui a gente resume todo o mecanismo que está envolvido nessas alterações cardiovasculares provocadas pelo exercício. Então, como isso vai acontecendo, tá? Então, gente, toda a base, né, na minha forma de ver, me facilita o entendimento, é eu pensar na contração muscular. A partir do momento que eu contraio o músculo, eu aumento o retorno venoso, eu aumento a vasodilatação para esse músculo. Se aumenta o retorno venoso, deixa eu voltar para o lado de cá, né? Se aumenta o retorno venoso, eu aumento o volume sistólico, eu vou pegar e vou influenciar também o sistema simpático, que vai agir sobre essas questões, tá? E já a atividade muscular também influencia nessa distribuição do débito. Então, o exercício não é movimento, exercício é movimento, exercício é contração muscular. Se vocês precisarem, né, uma dica que eu dou é essa, de vocês pensarem, né, essa alteração como uma alteração que está iniciando ali o pontapé inicial na contração muscular. E a partir daí a gente expande, né, todas essas questões, tá bom? Então, pessoal, era isso aqui que a gente tinha para falar.